Sou Andréia Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Um homem não se lembra de uma mulher apenas por causa do que ela disse. Ele se lembra dela por causa do que ficou na mente depois que ela foi embora. Sente isso por um segundo, porque muita gente aprendeu a lição errada. Foi ensinado que, se você quer que ele corra atrás, precisa fazer mais, mandar mais mensagem, sorrir mais, se provar mais e, de alguma forma, se tornar mais barulhenta do que todas as outras mulheres na sala. Mas não é isso que torna alguém inesquecível. As mulheres que deixam a marca mais profunda não são sempre as mais barulhentas. Elas não imploram por atenção, elas não forçam química, elas carregam algo mais silencioso, algo mais forte, uma confiança tranquila que faz as pessoas pararem e a sentirem antes mesmo de entender o porquê. E se você já sentiu que deu seu tempo, seu esforço, sua beleza, sua suavidade e ainda assim recebeu de volta uma energia confusa, então fica comigo, porque isso vai mudar a forma como você enxerga a atração, não com jogos, não com truques, com presença, com timing, com palavras que parecem simples por fora, mas ecoam no peito muito depois que o momento termina. Antes de terminarmos, você vai ter uma forma completamente nova de falar, se mover e deixar uma memória que dura. Imagine uma rua barulhenta, carros passando, pessoas falando umas por cima das outras, todo mundo tentando ser visto. Agora imagine uma pessoa no meio de todo esse barulho que não se apressa, não briga por espaço, não tenta demais, ela simplesmente respira, fica parada, carrega paz no corpo como se pertencesse a si mesma. É essa a energia que as pessoas notam, é essa a energia que os homens sentem, porque a atração não é construída sempre fazendo mais. Muitas vezes ela cresce porque você para de correr atrás e começa a se firmar no seu lugar. Está na forma como você pausa antes de falar, na forma como você não se apressa para explicar cada sentimento, na forma como você deixa um momento respirar em vez de atacá-lo, com palavras nervosas. A maioria das pessoas acha que a atenção vem da performance, mas a verdadeira atração vem do peso emocional, da sensação que sua presença cria. Um homem pode esquecer sua frase exata, pode esquecer qual música estava tocando, ou a cor do que você usava, mas ele vai lembrar como se sentiu ao seu lado. Esse é o verdadeiro jogo, não ser lembrada por um minuto, ser lembrada por dias. Se você está pronta para isso, continua comigo, porque a próxima parte importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Aqui está a verdade que a maioria não enxerga. Os homens não caem mais forte pela lógica, eles caem por um sentimento. Eles lembram de um estado de espírito, de uma pausa, de um olhar, de uma frase dita no momento certo, com a energia certa por trás dela. Por isso, tantas mulheres ficam frustradas. Elas pensam: respondi rápido, fui gentil, mostrei interesse, dei a ele razões para me escolher, então por que não funcionou? Porque a emoção não responde à prova, a emoção responde à experiência. Se suas palavras parecem tensas, ele sente pressão. Se suas palavras parecem carentes, ele sente peso. Se suas palavras parecem calmas, brincalhonas e fundamentadas, ele se sente atraído sem saber por quê. E essa é a diferença entre tentar ser compreendida e se tornar magnética. Uma empurra, a outra convida. Uma diz: por favor, veja meu valor. A outra diz: eu conheço o meu valor. E você consegue sentir isso quando está prestando atenção. É por isso que o mistério importa. Não mistério falso, não comportamento frio, apenas espaço suficiente para ele sentir sua profundidade, sem que você precise explicar cada camada. E acredite, se você dominar isso, a dinâmica muda rápido.
porque as pessoas perseguem o que as faz sentir algo que não conseguem rotular facilmente. E num mundo cheio de barulho, a calma se torna inesquecível. Pense numa música que não era mais alta, não era mais chamativa, não era aquela que gritava por sua atenção, e mesmo assim, horas depois, ela ainda está na sua cabeça. É isso que a ressonância emocional faz. Ela não briga pela sua atenção, ela simplesmente a toma com suavidade. É assim que as mulheres memoráveis se movem. Elas não estão tentando ofuscar ninguém, elas não estão tentando provar que são as mais bonitas, as mais engraçadas, as mais disponíveis. Elas estão construindo um sentimento, e um sentimento fica. Por isso você precisa parar de perguntar como eu o impressiono e começar a perguntar como é estar perto de mim. Parece apressado, parece inseguro, parece que eu preciso de algo, ou parece quente, brincalhão, calmo e um pouco perigoso. Porque esse último importa. Uma mulher se torna inesquecível quando faz um homem sentir que há mais por baixo da superfície. Como se cada frase tivesse um sabor residual, como se até o silêncio dela dissesse alguma coisa. Então, não corra para preencher o espaço vazio. Deixe uma pausa ficar ali, deixe o contato visual fazer algum trabalho, deixe seu sorriso terminar o que suas palavras começaram. E se isso já está fazendo sentido para você, fica aqui comigo, porque agora entramos nas frases que podem mudar completamente o clima quando o momento é certo. A primeira frase é simples, mas carrega calor se você a diz da maneira certa. Você e eu. Isso poderia ser perigoso. Diga suavemente. Diga como se tivesse escapado no meio de um momento tranquilo, não como um discurso, não como um teste. Apenas um pensamento brincalhão que pousou por um segundo e mudou o ar. É por isso que funciona. Não implora, não elogia. Pinta um quadro, dá a ele um vislumbre de uma versão dos dois que parece emocionante, arriscada, viva. E quando uma frase dá a alguém uma imagem, a mente faz o resto. É aí que começa a atração. Mas presta atenção, o poder não está apenas nas palavras. O poder está no que você faz depois. Você não explica, você não cobre com risada nervosa. Você não diz, ai meu Deus, eu estava brincando. Não, você deixa respirar, você sorri um pouco, você mantém o contato visual por meio segundo a mais do que o normal. Depois continua, ou deixa o silêncio fazer seu trabalho. Esse silêncio não está vazio, está carregado. Ele dá à frase espaço para ecoar, e quando ecoa, cresce. Então, se você usar essa frase algum dia, use quando o clima já estiver quente, já estiver brincalhão, já estiver vivo. É quando ela pousa fundo. Talvez você esteja pensando se isso parece ousado demais. Aqui está a resposta. Ousadia só parece errada quando vem do desespero. Quando vem da facilidade, parece atraente. Essa é a diferença. Uma mulher que diz algo atrevido enquanto se sente fundamentada não parece desesperada. Ela parece viva. Ela parece consciente de si mesma. Parece alguém que confia no próprio charme. E os homens percebem isso imediatamente. Eles podem não saber como explicar, mas sentem a mudança. Sentem que essa mulher não está tentando agarrá-los. Ela está deixando-os entrar na atmosfera dela. Isso por si só cria tensão. E tensão, quando é calma e brincalhona, é poderosa. Então não diga essa frase com medo. Não a use para forçar energia quando o momento está morto. Use quando há riso, centelha, um ritmo fácil entre vocês. Use quando ele já está se inclinando, quando os dois estão compartilhando um pequeno mundo por um segundo. Então essa frase se torna mais do que palavras, ela se torna uma porta. E uma vez que a mente dele passe por ela, ele começa a imaginar. E isso importa porque no momento em que um homem começa a te imaginar, ele te carrega consigo depois que a conversa termina. E é isso que você quer. Não uma reação rápida, um pensamento duradouro.
A segunda frase funciona de uma forma mais silenciosa e é exatamente por isso que ela atinge. Você tem um jeito de me distrair e nem percebe. Essa frase é suave, não é alta, não é uma confissão direta, mas cria curiosidade rapidamente. Ela diz a ele que você é afetada por ele, sem dizer exatamente como. E essa pequena lacuna, essa pequena peça faltante, é o que mantém a frase viva na cabeça dele. Ele começa a rebobinar: o que eu fiz? Qual parte de mim chegou até ela? Qual momento a fez dizer isso? É assim que a curiosidade cresce. Você não está despejando seus sentimentos no colo dele. Você está abrindo uma porta apenas o suficiente para que ele queira se aproximar. E, novamente, o timing importa. Essa frase é linda depois de uma risada, depois de um momento de contato visual, depois que ele diz algo que te surpreende de uma forma boa. Você diz de forma leve, como se estivesse percebendo algo verdadeiro e simplesmente deixando sair. Depois para, deixa ele sentar com isso, deixa ele sentir. Não salve o momento com palavras extras demais. Parte da atração mais forte acontece quando você confia no momento suficiente para não alimentá-lo demais. Se você diz menos com confiança, geralmente pousa mais fundo do que dizer mais com medo. E há algo mais escondido dentro dessa frase. Ela coloca você no seu poder feminino sem te diminuir. Você não está perguntando se ele gosta de você. Você não está perguntando para onde isso está indo. Você não está exigindo clareza no meio da química. Você está simplesmente revelando que a energia dele chegou até você. Isso cria um efeito espelho. Agora ele começa a se notar através dos seus olhos. Ele se torna consciente do próprio impacto. Isso é forte. As pessoas são profundamente atraídas por aquelas que refletem algo de volta para elas, que parece raro, lisonjeiro e ligeiramente misterioso. Então, quando você diz, você tem um jeito de me distrair e nem percebe, você não está apenas elogiando, você está colocando uma pergunta na mente dele. E perguntas duram mais do que respostas. É por isso que o mistério é tão eficaz. Ele não fecha o ciclo, ele o abre, dá à mente algo para retornar mais tarde. E se ele retorna ao pensamento mais tarde, ele retorna a você. Lembre-se, a atração não é sempre sobre grandes momentos. Muito dela é sobre criar pequenos ecos, pequenos ganchos emocionais que parecem naturais no momento e inesquecíveis mais tarde. Então deixe suas palavras ter espaço, deixe-as respirar, deixe-o encontrar lá na metade do caminho, na imaginação dele. É aí que o desejo muitas vezes fica mais forte. Agora vamos mais fundo, porque a terceira frase carrega mais calor e precisa da maior confiança por trás dela. Se eu te beijasse agora, eu sei que você não ia conseguir me parar. Essa frase é ousada, muito ousada. Mas ousado não é o mesmo que desajeitado. Quando dita com controle calmo, ela cria tensão intensa, porque inverte a energia usual. Você não está pedindo permissão de um jeito fraco. Você não está pescando validação. Você está declarando uma possibilidade com total crença na química entre vocês. E quando uma mulher consegue segurar esse tipo de momento sem tremer, sem entrar em colapso de nervosismo, pode ser elétrico. Mas não use essa frase só porque parece poderosa no papel. Use-a apenas quando a energia já estiver forte. O contato visual é real, a proximidade está lá. E o momento parece vivo o suficiente para carregá-la, porque a frase sozinha não é mágica. O clima é o que lhe dá força. Diga devagar, mantenha sua voz suave, deixe seus olhos ficarem com ele. Então pause. Essa pausa é onde o pensamento se expande, onde a imaginação assume o controle. E se você não confia em si mesma o suficiente para segurar a pausa, ainda não use a frase. Construa sua energia primeiro. Porque a atração mais profunda sempre vem do que está por trás das palavras, não apenas das palavras em si. É aqui que muitas mulheres erram. Elas ouvem uma frase,
adoram como soa e a usam no momento errado, no tom errado, da energia errada, e depois se perguntam por que pareceu desajeitado. Pareceu desajeitado porque o timing é tudo. As palavras certas no momento errado se tornam as palavras erradas. Imagine acender um fósforo numa sala iluminada. Você mal o nota. Agora imagine acender esse mesmo fósforo na escuridão. De repente, ele muda tudo. É assim que o timing funciona na atração. Se você diz algo carregado durante uma conversa morta, cai por terra. Se você diz algo profundo quando ele está distraído, passa direto por ele. Mas se você espera pela centelha, se você sente o ritmo, se você fala quando a tensão já está lá, as palavras podem ficar com ele por dias. Então pare de tentar forçar momentos memoráveis. Aprenda a notá-los. Aprenda quando o ar está pronto, quando a risada suaviza, quando o contato visual se mantém, quando o mundo ao redor parece ficar quieto por um segundo. Essa é a sua abertura. Nem todo segundo precisa ser sedutor. Na verdade, tentar transformar cada momento em um filme é o que mata o filme. A química real tem ondas, ela respira, ela sobe, ela pausa. E as mulheres que entendem isso nunca precisam exagerar em nada. Aqui está a lição mais profunda. A atração tem ritmo, é uma dança, não uma perseguição. Às vezes, o movimento mais forte é dizer menos. Às vezes, é se inclinar para frente. Às vezes, é deixar o momento ir e confiar que nem tudo precisa acontecer agora. Esse tipo de controle emocional é raro, e o raro sempre se destaca. Muitas pessoas falam rápido demais quando estão nervosas, explicam demais, mandam a mensagem extra, entram em pânico no silêncio e tentam consertar o que nunca estava quebrado. Mas quando você consegue ficar calma num momento carregado, quando consegue deixar o silêncio fazer parte da conexão, em vez de algo a temer, você se torna mais difícil de esquecer. Porque o silêncio, quando segurado com confiança, parece poderoso. Ele dá um quadro às suas palavras, torna a sua energia mais clara. Diz a ele que você não está tentando se vender, você simplesmente está lá, totalmente consciente da própria presença. E sim, isso muda tudo. Porque os homens estão acostumados com barulho, estão acostumados com pressão, com excesso de explicações, com pessoas que correm para definir cada sentimento antes que ele tenha tido tempo de respirar. Uma mulher que sabe como desacelerar o momento pode parecer uma experiência completamente diferente. E o diferente, quando parece bom, fica na mente por muito tempo. Vamos falar sobre sua energia, porque antes de qualquer frase funcionar, sua energia precisa falar primeiro. A forma como você entra numa sala importa. A forma como você senta importa. A forma como você escuta importa. A forma como você respira antes de responder importa. As pessoas sentem tudo isso antes de ouvir suas palavras por completo. Então, se você quer deixar uma marca, pare de pensar apenas no que dizer. Pense em como você se carrega enquanto diz. Desacelere um pouco, relaxe os ombros, deixe o rosto suavizar, deixe sua voz cair num lugar mais calmo, não plana, não fria, apenas certa. Dê espaço às suas frases. Pare de passar por cima das suas próprias palavras, como se o silêncio fosse perigoso. O silêncio não é seu inimigo. O pânico é. Quando você fala a partir da paz, suas palavras pousam de forma diferente. Até uma frase simples pode parecer carregada. Até uma piada leve pode parecer íntima. Esse é o poder da entrega. Os homens, muitas vezes, não conseguem explicar por que uma mulher fica na mente enquanto outra desaparece. Frequentemente, não é sobre beleza, não é sobre quem falou mais, é sobre quem criou um sentimento. Quem fez a sala desacelerar? Quem o fez sentir visto, agitado ou levemente desfeito, sem tentar demais? Isso é presença emocional. E uma vez que você tem isso, quase tudo que você diz fica mais forte. Há também uma beleza escondida na contenção, não frieza.
não fingir que não se importa. Contenção, a habilidade de sentir o momento plenamente, sem derramar cada pensamento no segundo em que ele aparece. Isso cria profundidade, cria tensão, cria elegância. Então, quando você gosta dele, você não precisa performar seu interesse de uma forma óbvia a cada minuto. Deixe seu calor aparecer em olhares, em tom, em timing, em uma frase que pousa e depois se dissolve em silêncio. Isso é suficiente. Na verdade, muitas vezes é mais do que suficiente. O problema é que muitas mulheres foram ensinadas que, se não reassegurarem constantemente a conexão, ela vai desaparecer. Então elas dão demais, mandam mensagem demais, explicam demais, derramam e derramam, esperando que isso leve à segurança. Mas a atração raramente cresce do excesso. Ela cresce da descoberta mútua, de momentos que se desenrolam naturalmente, de ambas as pessoas se inclinando, não de uma pessoa carregando todo o peso emocional. Então, se você realmente quer criar uma atração forte, não casse a conversa inteira, não force o futuro inteiro. Foque na qualidade do momento em que você está. Um momento poderoso pode fazer mais do que 100 mensagens carentes. Uma frase fundamentada pode fazer mais do que todo o esforço interminável. E isso é uma boa notícia, porque significa que você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa se tornar mais intencional. Agora, deixa eu acrescentar algo importante. Essas frases não são feitiços mágicos. Não foram feitas para manipular. Foram feitas para expressar energia feminina ousada, de uma forma que parece viva, clara e profundamente sentida. Se a conexão não está lá, nenhuma frase pode criar química real do nada. Mas se a química está lá, as palavras certas podem despertá-la, podem dar forma a algo que os dois já sentem. É por isso que a honestidade importa. Use essas frases apenas quando forem verdadeiras para você, apenas quando seu corpo concordar, apenas quando sua energia estiver assentada o suficiente para carregá-las. Porque as pessoas sempre sentem quando as palavras estão vazias. Elas sentem quando alguém está copiando confiança em vez de vivê-la. Então não memorize isso como um robô. Absorva o clima, aprenda o ritmo, aprenda a suavidade, aprenda a confiança por trás. Depois deixe sua própria personalidade moldar a entrega final. Talvez você diga, você e eu, isso poderia ser problema. Talvez você diga, você é um pouco distrator, sabe disso? Talvez você diga, se eu me inclinasse agora, acho que você não ia me parar. Mesma energia, mesmo fogo, sua versão, sua voz. É aí que entra a nova perspectiva. Não mudando a alma da mensagem, mas fazendo-a soar como se pertencesse a você. Porque quando pertence a você, atinge mais fundo. Se você ainda está aqui, é aqui que a mudança se torna real. Pare de tentar ser a mulher mais fácil de entender em 5 minutos. Seja a mulher cuja energia se desdobra. Seja a mulher que o deixa curioso o suficiente para ficar presente. Seja a mulher que não corre para responder a cada tensão com palavras extras. Deixe-o se perguntar um pouco. Deixe-o rever um pouco. Deixe-o sentir o espaço que você deixa para trás. Isso não significa jogar jogos. Significa respeitar o timing emocional. Significa entender que nem toda verdade precisa ser entregue numa enchente. Às vezes, um meio sorriso diz o suficiente. Às vezes, uma frase dita devagar pode carregar mais eletricidade do que um longo discurso. Às vezes, ir embora no momento certo é mais forte do que ficar tempo demais e diluir a carga. Saber quando encerrar o momento enquanto ele ainda brilha é uma habilidade real. Deixa a porta aberta na mente dele. Deixa-o com um sentimento inacabado. E o sentimento inacabado é muitas vezes o que puxa alguém de volta. Então, se você quer criar algo memorável, pare de tentar terminar cada cena. Deixe um pouco de calor no ar, deixe uma pequena pergunta para trás, deixe-o com uma versão de você que ele quer ver de novo
E aqui está a camada mais importante de tudo. Nada disso funciona se você está usando o poder para esconder insegurança. Uma frase forte dita com medo se torna fraca no segundo em que sai da sua boca. A energia sempre diz a verdade. Se por baixo das palavras você está implorando para ser escolhida, ele vai sentir isso. Se por baixo da pausa você está em pânico, ele vai sentir isso também. É por isso que seu verdadeiro trabalho não é apenas aprender o que dizer, é se tornar estável o suficiente por dentro para que suas palavras não precisem perseguir nada. Elas simplesmente revelam o que já está lá. Isso é verdadeira confiança. Não ser destemida, mas estar assentada. Não precisar controlar o resultado para expressar desejo. Não usar a ousadia para cobrir a autodúvida. Então, antes de se concentrar no roteiro, concentre-se no seu estado. Pergunte a si mesma: estou dizendo isso para me conectar ou para forçar? Estou dizendo isso porque o momento é real ou porque tenho medo de perdê-lo? Essas respostas importam. As mulheres que permanecem inesquecíveis não são aquelas que dizem frases perfeitas. São as mulheres cujas palavras combinam com sua energia, calmas, claras, brincalhonas, fundamentadas, um pouco misteriosas, um pouco quentes, profundamente presentes. Quando essas peças se encaixam, a atração não parece trabalho, parece gravidade. Então, da próxima vez que você estiver com um homem e o momento parecer certo, não corra para se provar. Não encha o ar com esforço nervoso. Desacelere, sinta o ritmo, confie na pausa. Deixe seu corpo dizer: estou aqui, estou calma e não tenho medo desse momento. Depois, se a centelha for real, deixe uma frase cair no silêncio como fogo. Você e eu, isso poderia ser perigoso. Ou você tem um jeito de me distrair e nem percebe. Ou, se eu te beijasse agora, eu sei que você não ia conseguir me parar. Diga menos, signifique mais. Esse é o verdadeiro segredo. Não palavras mais altas, não mais palavras. Melhor energia, melhor timing, melhor presença. E antes de encerrarmos, quero te convidar para algo especial. Ao longo dos anos, percebi que as mulheres que mais transformam suas relações são aquelas que aprofundam esse estudo continuamente. Não apenas num vídeo, mas num processo real de autoconhecimento. Por isso, criei um espaço mais íntimo no meu canal, meu clube de membros, onde vamos muito além do que é possível num vídeo público. Se isso que compartilhei hoje ressoou em você, acredito que você vai encontrar ainda mais profundidade lá. O link está na descrição. Venha com a gente. Quando você aprende isso, você para de perguntar como fazer com que ele corra atrás. Você começa a se tornar o tipo de mulher que um homem não consegue esquecer facilmente. O tipo em que ele pensa quando a sala fica quieta de novo. O tipo que fica na cabeça dele no meio do dia. O tipo que deixa um estado de espírito para trás. Se é essa a energia que você quer, guarda isso. Seu poder não está em perseguir atenção, está em criar um sentimento, um fogo calmo, uma atração lenta, um momento que não termina quando a conversa termina. E uma vez que você entende isso, tudo muda.